Independente da crença, cada pessoa tem uma impressão própria sobre o céu. Para muitos, o céu é um lugar entediante, onde pessoas vestidas de branco ficam tocando instrumentos o tempo todo, sem muita coisa para fazer. Já os cristãos acreditam que lá nós iremos servir a Deus, viveremos em comunhão com os irmãos e também com os animais, em lugares tão lindos que a nossa mente não consegue imaginar. Mas e se eu te dissesse que existem muitos mais mistérios que a Bíblia já revelou e que o diabo não quer que você descubra? Como, por exemplo, que existem 3 céus diferentes, cada um com a sua função. Neste vídeo eu vou te mostrar o que a palavra de Deus fala sobre isso, e a partir de hoje você nunca mais vai enxergar a sua vida e o seu futuro da mesma maneira. Mas antes de começar, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, e ativar o sininho da notificação para você não ficar de fora dos vídeos que eu colocar, tá ok? Agora sim, vamos começar. A Bíblia se refere ao céu de diversas maneiras, incluindo o céu, que é o local físico que nós podemos ver, onde estão o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas. Ela também usa a palavra paraíso para descrever um lugar de felicidade na presença de Deus, e às vezes ela usa a palavra reino de Deus, mostrando a soberania divina. Usa também mansões celestiais, indicando habitações eternas preparadas por Jesus. A Bíblia também cita a palavra Nova Jerusalém, simbolizando a cidade santa eterna, e morada de Deus, destacando o céu como local especial da presença do Senhor. E todas essas expressões só nos mostram quanto o céu é maravilhoso e ao mesmo tempo complexo. E quem nos prova que o céu não é apenas um é o apóstolo Paulo, que fala da sua experiência ao ser arrebatado por Deus. Veja o que ele disse: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar." Olha isso, irmãos. Nessa passagem, por mais que Paulo fale que conhecia um homem que foi arrebatado, esse homem era ele mesmo. E durante essa experiência, o apóstolo viu coisas tão grandiosas que um ser humano seria incapaz de transformá-las em palavras. Além disso, existem outras coisas nesse céu que Deus o proibiu de dizer o que são, e você vai entender o porquê. Mas antes de falarmos sobre as maravilhas e os mistérios desse terceiro céu, nós vamos começar pelo início, que é o primeiro céu, o céu atmosférico. Esse é o céu que nós contemplamos quando olhamos para cima. É nele onde estão as nuvens, onde as aves voam e onde acontecem os fenômenos meteorológicos. Na Bíblia existem várias referências a esse céu, como por exemplo no livro de Isaías, onde Deus disse o seguinte: "A chuva e a neve descem do céu e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu enviar." E além desse primeiro céu, existe o segundo céu, conhecido como céu cósmico. Esse céu é entendido como espaço onde o Sol, a Lua e também as estrelas, os planetas e as galáxias, e tudo que há nele tem o objetivo de contemplar a grandeza do Senhor. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 19. "Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos." E agora nós vamos falar sobre o terceiro céu. Este lugar mencionado pelo apóstolo Paulo, como ele mesmo disse, é o paraíso. É a morada final dos justos e o lugar mais próximo da presença de Deus. O paraíso representa o destino eterno para todos que aceitaram a graça e o perdão do Senhor por meio do sacrifício de Jesus, e é lá onde nós veremos ao Senhor face a face. O rei Salomão, ao se referir à grandeza de Deus, chamou esse lugar de o céu dos céus, em 1 Reis 8:27. E Jesus, durante uma de suas pregações aqui na terra, também falou sobre o terceiro céu. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 10. "Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante de meu Pai no céu." E o próprio Jesus disse que desceu desse céu para cumprir a sua obra aqui na terra, e é para este lugar que ele voltou depois da sua ressurreição. E você pode estar se perguntando agora:
Mas pastor, o que o apóstolo Paulo viu de tão extraordinário e magnífico no terceiro céu? Na verdade, ele não explica o que ele testemunhou lá. Primeiro porque nem ele, que era cheio do Espírito Santo, foi capaz de discernir todas as coisas maravilhosas que havia visto. Tudo aquilo era demais para a humanidade de Paulo, que só foi capaz de apreciar aquele momento único. E outro ponto que ele também disse é que Deus não permitiu que ele falasse certas coisas, porque as pessoas não estariam prontas para ouvi-las, talvez porque ficariam confusas e com medo de tanta grandeza. O apóstolo Paulo vivia um tempo de muita perseguição e qualquer testemunho sobre o céu poderia ser usado contra ele. Na verdade, Paulo nem queria que as pessoas soubessem que era ele quem tinha sido levado ao terceiro céu, porque naquele tempo alguns falsos apóstolos estavam tentando ganhar autoridade sobre a igreja e a imagem de Paulo estava sendo diminuída e desprezada por essas pessoas. Por isso, quando ele começa o seu relato, ele não diz, eu fui arrebatado ao terceiro céu, mas sim, conheço um homem de Deus que foi arrebatado ao terceiro céu, porque provavelmente os falsos apóstolos fariam com que o povo não acreditasse nele. Para Paulo, não importava que as pessoas soubessem se ele tinha ido para lá ou não, mas sim que elas entendessem que esse lugar realmente existe e é maravilhoso. E como nós sabemos, o terceiro céu é a morada de Deus, de Cristo e daqueles que se entregaram a Jesus enquanto estavam neste mundo. Um exemplo disso é aquele criminoso que foi crucificado ao lado do Mestre. Pouco antes de morrer, ele olhou para Jesus e pediu para que o Senhor se lembrasse dele quando estivesse no céu. Então, Cristo olhou para o rapaz e disse que naquele mesmo dia os dois estariam juntos no paraíso. E a Bíblia deixa claro que alguns anjos de Deus também moram no terceiro céu e ficam o tempo todo adorando a Ele. Porém, os lugares onde eles mais atuam são o primeiro e o segundo céus. Sim, por mais que nós não consigamos enxergá-los, os anjos vivem acima de nós e entre nós. Em Efésios 6, o versículo 12, também está escrito que todo cristão enfrenta batalhas contra demônios, que são os anjos caídos que vivem nas regiões celestiais, que tudo indica que seja o segundo céu. Por isso, os anjos de Deus, além de serem mensageiros de Deus, atuam como soldados enfrentando Satanás e os seus demônios. Ou seja, o primeiro e o segundo céu são, na verdade, um grande campo de batalha espiritual. Inclusive, é de lá que o diabo lança acusações contra o povo de Deus dia e noite, de acordo com Apocalipse capítulo 12. Mas vai chegar o momento em que ele será derrotado e lançado à terra. Veja o que a Bíblia diz. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegre-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Muitas pessoas acreditam que Satanás está preso no inferno neste exato momento, mas a palavra de Deus não diz isso. O inimigo ainda tem a liberdade para perambular pelo universo, como está escrito em Jó capítulo 1, o versículo 6 e 7. Nessa passagem, Satanás se apresenta diante de Deus e o Senhor pergunta de onde ele é. Então, o diabo diz que estava vagando pela terra, observando a vida das pessoas. E é exatamente isso que o diabo não quer que você saiba. Ele quer que você continue acreditando que ele está preso no inferno, quando na verdade ele está circulando entre os dois primeiros céus e a terra, fazendo de tudo para te destruir e te afastar da presença do Senhor. E tudo isso para quê? Para que você não tenha a oportunidade de um dia subir ao terceiro céu e viver a eternidade ao lado de Jesus. Por isso o Senhor tocou meu coração para te entregar essa palavra hoje. Ele quer que você entenda que a vida não se resume a este plano físico. O céu é real. E por mais que algumas pessoas digam que não passa de uma fantasia, ele existe e muito em breve Jesus vai nos buscar para morarmos lá com ele. Por isso você e eu precisamos estar preparados para esse grande dia, tá ok? E antes de terminarmos, eu quero trazer para você uma promessa incrível que vai encher o seu coração de alegria e fazer você olhar para suas lutas e problemas com esperança. Pense nisso. Se a promessa de um céu com ruas de ouro, pedras preciosas e tantas outras coisas que a nossa mente não é capaz de imaginar, imagine só pensar que um dia este céu descerá e ficará aqui na terra. É isso mesmo. Em Apocalipse capítulo 21 fala sobre a Nova Jerusalém, que será um paraíso restaurado, muito melhor do que era o Jardim do Éden lá no início.
Esse lugar será marcado pela ausência total de toda forma de mal, onde não haverá morte, lamento nem dor. Lá experimentaremos muita paz e alegria por estarmos na presença de Deus para sempre. E de acordo com o Apocalipse, na Nova Jerusalém, as ruas serão de ouro puro, cercadas por muros com pedras preciosas e portas de pérola que ficam sempre abertas. Além disso, nós não precisaremos do sol nem da lua, pois a glória de Deus iluminará toda a cidade santa. E haverá também um rio da água da vida, claro como cristal, fluindo do trono de Deus. E ao lado estará a árvore da vida. E o principal, nós veremos Deus face a face. Então, meu querido irmão, minha irmã, não queira ficar de fora. Jesus está esperando que você abra o seu coração e creia nele como seu Senhor e Salvador. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e continue acompanhando aqui as mensagens. Deus te abençoe poderosamente.